No vídeo de hoje a gente vai fazer uma parada diferente. A gente vai criar um card seguindo as 20 regras Supermemo. Quem ainda não conhece as 20 regras Supermemo é super importante conhecer ou ter uma noção básica ali pelo menos, porque elas vão ajudar muito vocês, pessoal, a reter mais informação e a resolver um volume maior de cards em menos tempo. Ou seja, conseguir mais conteúdo com uma eficiência maior, perdendo menos tempo. Ou seja, ter que estudar menos para ser aprovado mais rápido, para passar mais rápido, né? Que é o que todo mundo quer no fim das contas. Então aqui o que eu vou fazer? Vou fazer um card a partir de um card ruim. Quer dizer, eu vou fazer vários cards a partir de um card ruim, mostrando as primeiras regras das 20 regras Supermemo, que são as mais importantes, né? É bom saber o básico bem feito. E aí depois em outros vídeos eu posso mostrar pra vocês umas regras mais avançadas que vocês vão precisar lá na frente. Então é isso que a gente vai fazer hoje, bem simples. Vamos lá. Pessoal, vou deixar o link das 20 regras aqui na descrição do vídeo, para quem precisar dar uma olhada ou quiser dar uma conferida nas outras regras. Todas as regras são muito importantes. E a gente vai começar aqui pelo básico, o básico mesmo, que é muito simples, não aprenda se você não entende. Ah, mas como é que eu vou aprender uma parada que eu não entendo? É que talvez você ainda não conheça a ferramenta do Anki. O Anki, ele é tão bom, mas tão bom, que tu consegue gravar uma parada que tu ainda não entende, entendeu? Só por culpa da repetição. Tu fica repetindo uma coisa ali, repetindo. E quando vê, tu tá repetindo, mas tu não sabe o que significa. Vou dar um exemplo pra vocês, que seria parecido. Vocês sabem o número do telefone de vocês, certo? Mas ele tem algum significado? Tirando o fato de que ele é o número do telefone de vocês? Não, vocês decoraram ali um número que não tem nenhum vínculo com a realidade ali, não tem muitas conexões. A única coisa que ele representa é que é o número de vocês. Agora, o porquê que aqueles 8 números seguidos é o número de vocês não sabem. Se eu perguntar, por exemplo, de qual é a operadora, talvez tu não saiba. Se eu te perguntar, por exemplo, por que o DDD é 90 e tanto, tu talvez não saiba também. Por que é de um jeito, por que são 8 números, ao invés de 7, ou ao invés de 6, ou ao invés de 3, talvez tu não saiba também. Então, tu entende que é o teu número, é só o que tu sabe. Mas tu não entende de verdade isso ali, tu não precisa entender para decorar, mas sempre decore somente o que você entende. Parece muito besta, mas é muito importante, porque quando tu entende, tu gasta muito menos energia para decorar, a coisa flui de uma forma muito mais fácil, muito mais natural e muito melhor. Então essa é a primeira regra, é o básico. Não decore o que você não entende. A segunda regra, tu tem que aprender e depois tu vai memorizar, as duas estão em conjunto. Então tu aprendeu, memorizou. Jamais memorize uma coisa no objetivo de aprender ela, entendeu? Ah, vou pegar isso aqui que eu ainda não entendi, vou jogar dentro do Anki, que é uma ferramenta muito poderosa de memorização, e depois de memorizar, talvez eu entenda. Não, pessoal. Siga a ordem natural das coisas. Primeiro tu entende, depois tu memoriza. Jamais tente memorizar uma coisa que tu não entendeu ainda no objetivo de aprender aquilo. Não vai funcionar nessa ordem, tem que ser na ordem natural das coisas. Parece básico, mas durante a carreira de vocês, vocês vão ver que em alguns momentos, talvez por negligência, por cansaço, porque tem muita coisa ali aparecendo naquele dia, tu vai falar assim, caraca, eu vou fazer 50 questões, cara. Eu não quero aprender isso aqui agora, eu quero só, sabe, só quero terminar isso aqui, então vou deixar isso aqui pra depois, eu vou jogar ali, eu vou memorizar e depois eu aprendo. Entendeu? É nesse dia a dia que esse erro aqui ganha uma proporção que ele não devia ter, por mais simples que ele seja, entendeu? Então fazer o básico. Não aprender se você não entende e não aprenda antes de memorizar. Quer dizer, e aprenda antes de memorizar, pessoal, esquece que eu falei, desculpa. Aprenda antes de memorizar, aprenda antes de memorizar. Esse é o básico do básico do básico. Antes disso aqui, a gente não tá falando nem de Anki ainda, tá? Nisso aqui a gente não tá nem falando de Anki, a gente tá falando de aprender. Isso aqui é universal, todo mundo tem que usar. A próxima regra é muito importante. Construir sobre o básico. E o que seria construir sobre o básico? Para entender essa regra, vocês têm que entender que o conhecimento ele funciona como se fosse uma pirâmide. Existe uma coisa que se chama pirâmide do conhecimento. E essa pirâmide funciona assim. Na base dela a gente tem as medidas e observações, a gente tem os conceitos, a gente tem as palavras, a gente tem as nomenclaturas. E aí, a partir desses conceitos básicos, a gente vai para o próximo nível da pirâmide, que são o que? As estruturas, proposições, frases, organizações ali daqueles conceitos, medidas, observações e palavras. E a partir dessa estrutura a gente forma o quê? Um parágrafo. Ou seja,
a gente forma uma ideia complexa, a gente coloca as proposições, as estruturas para se relacionarem umas com as outras. Essas estruturas, tem que pagar o Brainly. Essas estruturas, elas são como se fossem imagens, entendeu? Então depois que tu forma a imagem com o conceito, tu forma uma imagem fechada ali, uma imagem bem legalzinha, tu vai colocar uma imagem para se relacionar com a outra. Isso aí tem no raciocínio lógico a ideia de um argumento. Pode ser também a ideia de um raciocínio, entendeu? E tu vai subindo esses pilares aqui. Não tem como tu chegar no raciocínio se uma das peças, se um dos tijolos aqui tiverem faltando, se tu não tiver um conceito, entendeu? Não adianta tu querer entender uma frase se tu não sabe o que uma das palavras significa. E é isso, sobre isso que essa regra fala. É sobre construir cards para conceitos que você não entende. Por exemplo, se eu te falar que o cliente evicto do juiz, o cliente evicto do juiz. Não, esse exemplo não vai ser legal porque eu não vou conseguir formular um exemplo legal. Mas vou pegar um exemplo mais básico ainda que vocês vão conseguir entender. Se eu falasse, a casa branca do presidente pegou fogo. Se você não souber o que é casa, a imagem não se completa. Então, se tu não entende o que é casa, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a palavra casa e buscar o conceito no dicionário. Ponto. Ponto. Primeira coisa que você tem que fazer. Porque senão tu não vai entender nem o que pegou fogo. Entendeu? Se tu não souber o que é um presidente, tu não vai nem saber de quem que é a casa. E aí tu não vai conseguir montar uma imagem. Porque aí eu falaria na segunda proposição, por exemplo. A casa branca do presidente pegou fogo. Porém, existia um seguro para a casa. Se tu não sabe o que pegou fogo, vai ser difícil tu ir entender sobre o que é o seguro. Sobre, entendeu? Aquelas relações que as estruturas vão colocando uma em cima da outra. E aí tu tá já chegando no nível da interpretação, já no terceiro nível. Colocou duas estruturas, uma para se relacionar com a outra, tá no nível da interpretação. Seria mais ou menos essa ideia. Então, se tu não sabe o que é evicção, vai atrás de evicção antes de colocar numa proposição. Se tu não sabe o que é um presidente, vai atrás de descobrir o que é antes de colocar na proposição. Se tu não sabe o que é direito real de uso, vai atrás para poder tu colocar na proposição. Comece do básico. Não tente montar a imagem faltando tijolos. Muito simples também, porém muito importante. Vamos para a próxima regra. A próxima regra, essa daqui é onde a gente vai começar a trabalhar. Essa daqui é uma das regras mais importantes para quem for usar o Anki. Ela vai precisar das outras, óbvio, como base, das outras três que a gente acabou de abordar. E é o seguinte, é o princípio da informação mínima, tá? O que ele diz? Ele diz que o material que você vai aprender ele deve ser formulado da maneira mais simples possível. O problema é que muitas pessoas que começam a utilizar o Anki, eles leem isso aqui e eles entendem o que está sendo dito, mas eles ainda não conseguem visualizar na prática. E aí esse mesmo material aqui, ele vai te dar um exemplo prático, mas mesmo assim muitas pessoas passam por cima, dão uma lida superficial. E ele é muito importante, pessoal. É o mais importante das 20 regras. Provavelmente todo mundo vai concordar comigo, todo mundo que usa o Anki. E aí que ele traz alguns tópicos para abordar esse quesito. Simples é fácil de programar. Vocês podem pensar que entenderam, mas vocês têm que entender dentro da estrutura de um card girando dentro do Anki. Vocês têm que entender dentro do mecanismo do Anki. Como assim simples é fácil? Se você tem um card e naquele card você coloca 3 conceitos ao mesmo tempo, aquele conceito você vai responder, vai dar uma resposta para 3 conceitos diferentes. E quem usa o Anki, já usa o Anki, sabe que a resposta basicamente é uma medida de dificuldade. Tu sabe ou tu não sabe. Então, se dentro de um card você tem 3 conceitos diferentes, às vezes você vai saber 2 e vai errar um. Então, por que tu não separa? É esse o ponto. Separa em blocos o mínimo possível. É o princípio da informação mínima. Separa porque aí cada um vai seguir na sua velocidade. Às vezes tu vai saber 2, esses 2 vão tocar para frente e o que tu não sabe vai ficar para trás. Vai ser repetido porque é ali que tá a tua dificuldade. Tu não vai gastar mais energia do que tu precisa. Isso vai te dar uma velocidade de retenção de informação, de progressão, de revisão absurda, cara. Tu vai sair ali, às vezes tu tá preso no 50, tipo, tem gente que fica preso ali até o máximo de 100 cards, isso te leva para 300 diário. Às vezes, 500. Tem gente que chega até 1000. Quem faz 1000 cards por dia usa isso aqui com toda certeza. É impossível uma pessoa que não usa isso aqui
Entendeu? Isso aqui é um requisito essencial. E aqui a gente vai mostrar para vocês como é que funcionaria isso na prática. Tá? Aqui é um card mal feito. Por que ele é mal feito? Porque ele já está violando o princípio da informação mínima, da seguinte forma. Ele pergunta... Deixa eu traduzir aqui rapidinho. Ele pergunta, quais são as características do Mar Morto? Essa pergunta é uma pergunta muito genérica. E aí, quando a gente vai ler a informação, a resposta, o que aparece aqui? Ó? É o Lago Salgado, localizado na fronteira entre Israel e Jordânia, com uma linha costeira mais baixa da superfície da Terra, média de 396 metros abaixo do nível do mar, 74 quilômetros de extensão, 7 vezes mais salgado que o oceano. Sua densidade mantém os nadadores à tona, apenas... Entendeu? Uma informação ali gigantesca. Ele colocou uma informação gigantesca. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui, né? Todo mundo que começa, às vezes faz isso aqui. Vocês vão lá e fazem isso. Quem é avançado já não faz mais isso aqui, né? E aí, um dia chega lá o card. Vocês acertaram já umas 2, 3, 7 dias. Vocês esqueceram, já não tá mais naquela memória de curtíssimo prazo. Quais são as características do Mar Morto? Aí tu fecha o olhinho, já sabe que esse card aqui vai demorar umas meia hora pra responder, né? Perder muito tempo. E aí tu começa. Tu lembra de um. Eu lembro que ele é na fronteira entre Israel e Jordânia. E eu também lembro que ele é o ponto mais baixo da superfície da Terra. E aí, alguns vão lembrar de mais um, tipo, 74 quilômetros de extensão. Beleza. Caraca, acertei 3 coisas, pô. Esqueci que tem média de 396 metros abaixo do nível do mar. Esqueci que apenas organismos simples podem viver lá. Esqueci também a densidade dele, que mantém os nadadores à superfície. Esqueci que ele é 7 vezes mais salgado. Esqueci várias coisas, lembrei algumas. E aí? O que acontece? Vai marcar certo. Só que nessa que tu marcou certo, tu perdeu muita informação, pô. Tu tá mandando pra frente muita coisa que não devia estar indo pra frente. Ou então tu vai marcar errado. E o que vai acontecer? Muita coisa que devia ir pra frente, que tu conseguiu lembrar, não vai pra frente. Além disso, tem um problema aqui muito grande, que as perguntas não são diretas, também está dentro do princípio da informação mínima. A pergunta ela tem que remeter diretamente ao que tu quer saber. Tu quer manter o mínimo de interferência possível, porque lá na frente isso vai te dar tanto problema. Então tu não pode fazer uma pergunta genérica, que ela tem uma resposta que é um parágrafo, uma redação. Tem que fazer uma pergunta estratégica, uma pergunta que vai direto ao teu ponto. E aí o que ele mostra? Ele mostra basicamente aqui que esse card, na verdade, não é um card, eles são todos esses cards que tu colocou ao mesmo tempo aqui juntos, entendeu? Então aqui ele mostra que são pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São pelo menos 7, 8, 9. Pelo menos 9 cards separados, que tu tava colocando como se fosse um. Cada um ia progredir no seu ritmo diferente. E começando aqui, ó, para demonstrar o exemplo, pegou esse texto, o que tu faz? Onde fica o Mar Morto? Primeira pergunta. Ele vai linha por linha separando as perguntas. Na fronteira entre Israel e a Jordânia. O litoral do Mar Morto. Qual é o ponto mais baixo da superfície da Terra? Tá vendo como a pergunta está sendo reestruturada de uma forma que ela remete para uma coisa específica, bem direto, bem rápido de responder. Eu sei, eu não sei, marquei certo, marquei errado, vou pro próximo, e é isso. Entendeu? E aqui, ó, vocês perceberam esse detalhe? Esse detalhe aqui é muito importante. Na pergunta não aparece a palavra Mar Morto, desse daqui. Ele conseguiu deixar a pergunta específica nessa parte aqui, ó. Sua linha costeira é o ponto mais baixo da superfície da Terra. Muita gente já cometeu o erro de fazer o seguinte. O Mar Morto, a linha... Qual a característica do Mar Morto na linha... Não, pessoal. Vocês só vão cometer esse erro de tentar botar Mar Morto na pergunta se vocês não entenderem, lembra das outras 3, o que essa informação aqui tem para oferecer para vocês. Sua linha costeira é o ponto mais baixo da superfície da Terra. Qual o ponto mais baixo da superfície da Terra? Aí eu já mudaria aqui a pergunta. Qual a linha costeira é o ponto mais baixo da superfície da Terra? Não, na verdade, tem 2 informações. Tá vendo o processo de compreensão? A linha costeira já vai ser o ponto mais baixo. Não sei se tem alguma coisa que pode ser mais baixo do que a superfície, na superfície
do que a linha costeira do mar. Não sei se pode ter um buraco que é mais baixo do que a linha costeira, não sei. Mas tem que entender a informação antes de produzir o card. A informação, o ponto fundamental aqui é esse. Entendam a informação, depois vocês produzem um card, porque vai ser um card que faz sentido, que é direto, que é simples, que é rápido e que por isso é eficiente. Então, esse daqui é o ponto mais importante. Se vocês forem ler as 20 regras que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, esse é o ponto que vocês têm que entender de qualquer forma se vocês forem utilizar o Anki. E é isso por esse vídeo. Essas são as 4 regras, existem várias outras regras, vou passar aqui, ó, só para vocês darem uma olhada. Vou lá embaixo que tem um resuminho pra gente dar uma olhada, ó. Além dessas 4 que eu mostrei, a gente tem aqui também, deixa eu ver, aqui, ó. Não. Aqui. Exclusão de close é fácil, use imagens, use técnicas mnemônicas, exclusão gráfica, evite conjuntos, eu vou fazer um vídeo só sobre esse ponto aqui. Evite enumerações, juntando aqui os dois. Interferência de combate, muito importante também, otimize a redação, referencie outras memórias, personalize. São 20 regras, quem quiser dar uma conferida, dá uma lida lá, vai valer muito a pena. E eu vou deixar um deck aqui embaixo de português e um de inglês, para quem quiser dar uma conferida. Um de inglês não, vou deixar um de russo, que é mais bizarro. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar o like e me seguir, porque nesse canal eu vou postar tudo sobre a minha vida como concurseiro. Eu tenho vários projetos ainda para fazer, inclusive quando eu for fazer as provas, postar os vídeos como a minha vida e tal. Então não se esquece de se inscrever e deixar o like, porque vai me ajudar muito, eu preciso muito para continuar postando no canal e fazendo esse canal crescer. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.